Jéssica. Oi, Bárbara. Oi, Clau, tá boa? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá me escutando bem? Tô te escutando. Você tá me escutando também, né? Também, tudo certo. Ah, que legal. É, Bom, meninas, quem entrou aí também, se vocês não estiverem escutando a gente, se travar qualquer coisa, vocês dão aí um alô. Dá um feedback pra gente saber. Exatamente. Bom, a ideia dessa live, né, eu acho que todo mundo que está pensando em começar, ou que já está começando, já está no meio dessa jornada, né, de empreender, às vezes se sente muito perdido em relação aos primeiros passos, ao que fazer, abrir empresa, não abrir empresa e tal. E eu acho que ninguém melhor do que uma contadora para dar essa luz para gente, né? Então foi daí a ideia de chamar você. E eu já acompanhava o seu trabalho, o trabalho das meninas aí que trabalham com você, gosto pra caramba, e daí surgiu o convite, e foi uma correria, né? Porque eu falei com você, tipo, há 2 dias. Que bom que deu certo, fico feliz. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a Custom, antes da gente começar a entrar no assunto. Clau, primeiro eu tenho que te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu espero ajudar você, todo mundo que te segue, né? Essa é uma live que vai valer também para outros tipos de profissionais liberais, não só para arquitetos, porque a Sim. regra é mais ou menos a mesma, né? Então, eu espero ajudar vocês. O meu nome é Bárbara, eu sou contadora aqui na Custom Contabilidade e o nosso propósito é simplificar a contabilidade para as pessoas e para as empresas, falando uma linguagem bem tranquila, bem leve. Então é isso, eu espero ajudar vocês, não só aqui, mas também em outros momentos também. Contem comigo, eu estou super disponível. Ah, que bom, que legal. Bom, acho que a gente pode começar aqui. Eu tô com a minha colinha aqui no computador, porque Vamos são lá. muitos assuntos, né? A pauta ali que eu te mandei tem muita coisa pra gente falar. A gente fala assim o que der no tempo, né? Se não der para falar tudo, a gente pode de repente até pensar num post compartilhado, num post colaborativo. A gente pode ver Uhum. também o que fazer, porque realmente é muito assunto para se falar. Muita coisa, mas vamos lá. Vamos lá. O que eu sinto assim, né? Eu já passei por isso, já de começar a empreender, lá, ainda mais no começo da carreira, que você sente mais perdido ainda, né? E geralmente quem começa a trabalhar em casa, tem um volume pequeno de projetos ou de trabalhos, né? Que seja de qual área for que a gente está falando. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as possibilidades, né, de se trabalhar ali como autônomo ou como profissional liberal, e quais são as implicações, as dificuldades de se trabalhar com isso, de se trabalhar Tá. desta forma. Então, os arquitetos e todos os profissionais liberais, eles podem atuar como autônomos, né? Então, você faz um cadastro e você vai trabalhar como autônomo. O que você precisa saber se você está enquadrado, né, nesse regime aí? Você precisa pagar o seu INSS todos os meses. Esse INSS é sobre o valor total que você tem recebido. Então, através do código 1007, você vai gerar essa guia no valor de 20% do que você recebe. Você também deve se cadastrar na prefeitura da sua cidade como autônomo e você vai recolher o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Cada município tem uma regra. Alguns municípios definem que o pagamento desse imposto é mensal, outros falam que é trimestral. Então, tudo depende do seu município aí. Você tem que conferir e o valor também oscila. Tá? Além disso, você deve emitir recibo para todos os seus clientes. Então, não é só para quem pede. A sua obrigação, enquanto autônomo, é emitir para todo mundo. Então, emita os seus recibos e você vai preencher o Carnê-Leão. Carnê-Leão é um programa gratuito que a Receita Federal disponibiliza para o autônomo fazer um controle financeiro também. Então, não é um programa só para fazer uma declaração, mas para você ter um controle financeiro. Nesse programa, você vai colocar tudo que você recebe e tudo que você gasta aí para executar os seus serviços e você vai recolher o seu imposto de renda. Então, o imposto de renda ele é devido mensalmente e ele é apurado através do Carnê-Leão. Você não precisa de uma contabilidade para fazer isso.
simples. O sistema, ele é feito de maneira que você consiga fazer tudo sozinho. Claro, você pode contar com um contador, mas você tem autonomia para fazer essas coisas sozinho. O que eu acho importante a gente falar, Cláudia, é que quando você ganha aí acima de R$ 1.998, você já tem que fazer o seu imposto de renda. Então, muita gente ganha abaixo disso e não se preocupa tanto. Mas quem ganha mais de 1.998 já tem que já tem que ligar um alerta aí para começar a preencher o Carnê-Leão. Como os serviços de arquiteto, né, são grandes, muitas vezes são obras, então esse valor às vezes é facilmente ultrapassado. Então, como autônomo, você tem que estar atento a essas coisas. E se você presta serviço para uma pessoa jurídica, ou seja, você foi contratado como autônomo para fazer um projeto de uma outra empresa. Essa empresa tem que emitir o RPA para você. Então, quando você presta serviço para pessoa física, você emite um recibo. Mas quando é para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica emite o RPA para você. E nesse RPA já vão vir os descontos de INSS, imposto de renda. Você vai informar tudo para a empresa, para ela fazer esse RPA certinho. Isso é uma coisa que você tem que exigir, viu? Porque muita empresa contrata aí e não paga e tá errado. Tá bom? Essa era a minha pergunta, porque a gente, quando a emissão depende do outro, né, a gente às vezes fica perdido sem saber, putz, mas é obrigatório? Como que eu lido com isso? Então é algo que é super importante, né, cobrar Isso. que a empresa emita essa RPA. E pra gente, para quem é autônomo, emitir a nota tem a NFA, certo? Certo, mas quando você presta um serviço para uma pessoa física, você pode emitir só um recibo. Não precisa de nota fiscal, tá? Então você tem essa opção. Se você quiser emitir a nota fiscal, você pode emitir uma nota avulsa na prefeitura da sua cidade. Mas só o recibo para pessoa física já tá tudo certo, não tem problema. Um recibo assim que a gente mesmo faz de próprio punho. O recibo ele tem dizendo que o valor. Isso. Valor, data de prestação de serviço, a pessoa que está te pagando com o CPF daquela pessoa, e você vai colocar ali o seu número de inscrição, né, no registro de classe, no conselho. Então você vai colocar lá seu nome, seu CPF, o CAU, e pode bater um carimbo e tudo mais. Essas informações do recibo são as informações que você vai levar lá para o Carnê-Leão. O importante é ter o nome de quem está te pagando e o CPF de quem está te contratando. Ah, importante, bom saber disso. E legal, então as pessoas começam a trabalhar dessa forma e como que o autônomo sabe que é o momento de não, eu preciso deixar de ser autônomo, eu tenho que passar a ter um CNPJ, quando que é esse momento ideal? Quando que você recomenda que a pessoa dê esse passo? Então, eu acho que o momento certo para você deixar de ser autônomo e abrir uma empresa é quando você percebe que o volume de projetos tem aumentado bastante. Então, você tem que pensar assim, como pessoa física, no Carnê-Leão, você vai pagar um imposto de renda muito alto. Ele pode chegar até 27,5%. Na empresa, Uau. esse imposto é menor. Então, quando o volume de projeto é grande e você percebe que você precisa abrir uma empresa, se você abrir essa empresa, você vai reduzir a sua carga tributária, esse é o momento certo. E existem também outros fatores, vamos dizer assim, você vai começar a prestar serviço para várias empresas, você vai precisar contratar alguém, então você tem que ver o momento do seu negócio. Está aumentando? Tem um volume bom? Porque vai compensar mais você abrir a sua empresa. Esse momento tem o feeling, né, aí do seu... Você, como arquiteta, de falar, nossa, eu estou prestando agora serviço para muita gente, estou prestando serviço até projeto à distância, abri aqui meu escritório online e agora eu presto serviço para o Brasil inteiro, até para outros países. Então, olha o momento. Se você está crescendo, é o momento de ser uma empresa e deixar de ser autônomo. Perfeito. E quais são as possibilidades para arquiteto? Eu sei que teve até uma pergunta em relação à MEI, e eu sei que MEI e arquiteto não se enquadra, né, no MEI, serviço de arquitetura. E quais são as... Pode falar. O MEI está descartado, tá? Então, você tem que pensar assim, o MEI, gente, ele foi aberto para regulamentar aqueles profissionais que eram informais, pipoqueiro, cabeleireiro. Então, em geral, pessoas que estudaram, fizeram uma faculdade, têm um registro, né, num órgão, não podem ser MEI.
Então, tira o MEI de cabeça que arquiteto está vetado no MEI, tá? Legal. Mas aí tem também a opção de ter uma ME, uma microempresa, certo? Ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Me corrija se eu estiver errada, que eu estou resgatando da minha memória aqui. É isso mesmo. Como arquiteto, você pode abrir uma empresa, microempresa, que é a ME, para quem fatura até 360 mil por ano. Ou uma EPP, que é empresa de pequeno porte, para quem fatura até 4,8 milhões por ano. Então, vai depender a faixa que você fatura para saber se você vai ser ME ou EPP. E aí eu sugiro que você abra uma empresa de característica limitada. O que é limitada? Significa que o seu patrimônio pessoal do sócio não vai se confundir com o patrimônio da empresa. Então, se a sua empresa falir, for acionada judicialmente, você responde por ela limitadamente ao valor que você investiu nessa empresa. Então, eu indico para os arquitetos, empresa limitada, ME ou EPP. E você não precisa ter um sócio. Você pode ter, se você quiser. Mas, através da MP da Liberdade Econômica, surgiu agora o chamado SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Então, você pode ser o único sócio daquela empresa sem ter a necessidade de integralizar um valor alto de capital social, que antigamente a gente tinha que fazer obrigatoriamente quando se constituía uma EIRELI. Então, agora já tem essa opção, é o que eu acho melhor. Sim, essa era uma pergunta que eu tinha, porque eu lembro que quando eu abri empresa, faz bastante tempo, nem tinha a opção de não ter sócio. Uhum. E aí, quando surgiu essa opção de você conseguir abrir sozinho, você tinha que entrar com um capital social gigantesco, era enorme, era assustador, tanto que pouquíssima gente acho que realmente fez isso, né, essa opção. E que bom que isso mudou, né, porque realmente era fora da realidade a exigência, não? Veio em tempo, né, porque era um absurdo mesmo. Essa integralização alta era de 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, hoje, a pessoa teria que ter R$ 104.500 para começar a empresa. E a outra opção que tinha da pessoa não ter sócio era de não ser uma empresa limitada, ou seja, os seus bens, o seu patrimônio podia se confundir com o patrimônio da empresa. Então a gente nem dá essa opção para o cliente porque a gente acredita que a limitada é sempre melhor para resguardar você, né? E resguardar a sua empresa também. Então hoje, com a MP da Liberdade Econômica, pode ser sócio sozinho sem ter limite de integralização de capital obrigatório. Que bom, boa notícia isso. A Lu Moura perguntou aqui, qual a diferença de ME, EPP e limitada? A diferença é que ME e EPP são portes, então é o tamanho da sua empresa. E limitada é a natureza jurídica. Então, uma empresa, ela é ME ilimitada, EPP ilimitada. São coisas distintas que compõem aí a caracterização da empresa, que define o que a sua empresa é e como ela está enquadrada aí no porte, o tamanho dela. São coisas distintas. E a natureza jurídica, quando ela não é limitada, ela pode ser SA, né? SA, empresário individual. Então, essa natureza jurídica, ela aí muda tem outras... de acordo... Isso, de acordo com a natureza da sua empresa. Legal. E quando beleza, então a pessoa está trabalhando como autônomo, decidiu, feeling, é o meu momento, vou abrir uma empresa. Quais são os primeiros passos? Quais são os documentos que ela vai precisar? O que ela precisa ter, até como pessoa física, de repente, de comprovação ali, ou enfim, o que ela precisa ter para ela conseguir abrir uma empresa, para ela conseguir ter o CNPJ? Primeiro passo, eu costumo brincar, que é você me ligar, né? Então você me liga. Com certeza. Liga para o contador e aí começa o processo de abertura. Mas o que a gente precisa para fazer a abertura? Primeiro, os dados do sócio. Então, nome completo, CPF, RG, data de nascimento, os dados básicos que tem ali na sua identidade. Saber o regime, se você é casado ou não, o regime que você se casou. Preciso saber do seu endereço, se você vai ter sócios ou não. E preciso também do endereço onde a empresa vai funcionar.
A gente precisa do IPTU, do Índice Cadastral do Imóvel, porque a gente precisa perguntar para a prefeitura se naquele local pode existir uma empresa de arquitetura. Então, a gente precisa definir as atividades que essa empresa vai fazer e pedir uma permissão para a prefeitura, né? Se ela autoriza ou não. Então, esses são os dados iniciais para a gente começar o processo de abertura. Além disso, né, no decorrer do processo, a gente vai precisar de saber o capital social. Capital social é o valor que os sócios estão investindo naquela empresa para ela começar. Esse capital ele tem que ser condizente com a atividade da empresa. Então, por exemplo, será que a gente abre hoje no Brasil uma empresa de arquitetura com R$ 1.000? Eu acho que não, porque você como arquiteto precisa de ter um bom computador, um bom sistema, você precisa pagar as taxas. Então, esse capital social ele deve ser condizente com a atividade que você está executando ali naquela empresa. E aí a gente vai gerar, né, todas as taxas e que você precisa pagar. Pagando essas taxas, a empresa vai abrir finalmente aí, né, com tudo certinho, com os dados que você enviou para a contabilidade. Perfeito. Olha, deixa eu voltar aqui. A Fátima perguntou, uma arquiteta, funcionária pública concursada, pode abrir uma empresa de arquitetura? Então, depende de qual órgão que ela é concursada. Então, vamos lá. Um funcionário público federal, ele pode abrir uma empresa desde que ele não seja o sócio administrador. Agora, um funcionário público estadual não pode ser sócio de uma empresa. Tudo depende do estatuto que rege aquele concurso que você passou, né? Então, a gente tem que analisar o estatuto, porque o estatuto estadual, por exemplo, ele fala que não pode, que o concursado, né, que o funcionário público não pode ser sócio de empresa, e isso pode acarretar em até exoneração. Então, se você é funcionário público, confira o estatuto do órgão que você trabalha para ver se você pode ou não ser sócio de uma empresa. Isso é uma boa pergunta, até porque a gente tem muito caso de professor de arquitetura, né? Professor de universidade pública, que teoricamente é concursado, né? Deveria ser pelo menos, e que tem escritório, né? Então, sim, realmente é uma boa pergunta, porque isso é um caso que realmente existe, acontece. É um caso real. Aqui no escritório nós temos... Aqui no escritório, Cláudio, nós temos casos assim de professores, né, de faculdades públicas, né, federais, e eles são sócios de empresas, mas eles não são administradores. Então, porque o estatuto do funcionário público federal permite isso. Agora, eu não sei te falar se o estatuto municipal ou de vários outros estados no Brasil permite isso. Então, vale a pena consultar para você não colocar o seu cargo em risco. Tem que analisar caso a caso, né? E isso o contador pode ajudar bastante, não? Demais. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Eu tô falando aqui as perguntas no meio, porque senão depois para resgatar tudo vai ser um pouquinho complicado, tá? Hoje em dia dá para ter contador de outra cidade com a relação só online? Dá sim. Aqui na Custom nós atendemos outros estados, né, e outras cidades, e a nossa relação é uma relação digital. Eu não falo que é online, porque online você pode conversar, por exemplo, com um robô, né? Então, contabilidades online, você vai conversar só com robozinhos e com máquinas. Agora, numa contabilidade digital, você vai conversar com uma pessoa. Sou euzinha respondendo, né, ou as minhas sócias respondendo. Então, a gente tem um time para responder você. Então, pode sim, você tem que procurar, né? Se você quiser uma contabilidade em outro estado, outra cidade, procure uma contabilidade que seja digital. Nem toda contabilidade atende, né? Sim. Beleza, então vamos continuar aqui. A respeito de regime de tributação, que eu acho que isso é uma dúvida boa. Dúvida boa, bastante comum, né? De quais são as diferenças, como saber qual que é melhor, qual que se encaixa melhor para mim, para a pessoa que está abrindo ali a empresa. Tá, hoje no Brasil nós temos 3 tipos de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Qual é o mais vantajoso? Vai depender de algumas variáveis, como o faturamento que a sua empresa tem,
se tem empregado ou não. A gente tem que analisar uma série de coisas. Em geral, aqui no Brasil, o Simples Nacional é muito vantajoso, porque ele tem alíquotas de 6% a 33%. Então, isso significa que do seu faturamento, você pode pagar de 6% até 33% de imposto. Por que ele é vantajoso? Porque o empresário vai pagar uma única guia, contendo todos os impostos. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar para você, Clau, é muito mais fácil você pagar uma única guia do que ficar lá pagando 7, 8 guias diferentes todo mês. Então, o Simples, ele tem essa metodologia de simplificar. O que acontece é que os profissionais liberais, e no caso a arquitetura é uma profissão liberal, estão sujeitos ao fator R. O que é fator R? O governo pensou assim: quem emprega mais, eu dou o direito de pagar menos imposto. E aí você já fala assim, então eu não tô nessa, porque eu nem vou ter funcionário. Acontece que você, como sócio de uma empresa, você tem que recolher o seu prolabore, que é o salário dos sócios. E esse prolabore tem uma incidência de INSS, e esse valor é considerado folha de pagamento. Então, a gente tem que analisar, né, se você vai ser do Simples Nacional. Se a proporção da folha de pagamento dos últimos 12 meses for maior ou igual a 28% do faturamento dos últimos 12 meses, você vai ser simples e vai ficar super feliz porque você vai pagar uma alíquota pequena de 6%. Agora, se essa proporção não existir, você vai pagar uma alíquota de 15% ou mais. Então, para a gente analisar a tributação mais vantajosa, você tem que ter aí o contador que vai analisar e vai prever junto com você os números da sua empresa. Muitas vezes, quando a empresa abre, eu pergunto assim, quanto você estima faturar? A pessoa fala, 30 mil. Então, com esse valor de 30 mil, eu consigo fazer uma projeção. Então, você tem que ter um valor realista de quanto você pretende ganhar aí através da sua empresa. E, claro, né? A gente está sempre atento às mudanças. Então, se precisar mudar a tributação, o contador tem que estar atento para informar essas coisas para você. O ruim é que, quando você opta por um regime de tributação, você tem que ficar o ano inteiro naquele regime. Por isso, a gente tem que enquadrar com muito cuidado. Porque se você enquadrar errado, você vai ficar pagando mais impostos durante um ano inteiro. A gente só pode trocar no ano seguinte, sempre em janeiro, tá bom? Essa era a minha pergunta, né? Porque você falou que você já tem que fazer uma previsão do quanto que você acredita ou deseja, enfim, acho que acredita até se encaixa melhor, que vai ser o seu faturamento mensal, certo? Enfim. E essa era a minha pergunta, né? De quanto tempo a gente faz essa projeção para poder definir em qual regime que a gente se encaixa melhor, né? Então, pelo que você falou, é neste próximo ano, né? Neste um ano de trabalho, a partir da abertura da empresa, que você tem que fazer essa projeção do quanto que você imagina faturar. Certo? Exatamente, exatamente. Você faz essa projeção. E essa projeção tem que ser realista, porque se eu perguntar assim, Clau, quanto você quer ganhar? Você vai falar 100 mil, 200 mil. Mas eu vou te perguntar, o quanto você realmente pode ganhar através dessa empresa? 100 mil é um faturamento realista? Às vezes o seu faturamento realista vai ser 5 mil. E aí a gente tem que fazer a projeção dentro de 5 mil. O bom é que a gente consegue variar. Se você está no Simples Nacional e você estiver pagando um imposto maior, por exemplo, porque a proporção do fator R não está legal junto com o seu faturamento, a gente consegue, então, às vezes, aumentar um pouco o seu prolabore, aumentar o INSS para você continuar pagando dentro de uma faixa boa do Simples. Então, isso o contador tem que estar sempre de olho, né? Eu brinco que eu não falo com o cliente assim, agora é Simples Nacional, vamos esquecendo que vem a gente conversa. Não tem essa. Todo mês eu tenho que analisar, porque eu tenho que ver, tá prejudicando, aqui é mais vantajoso. Esse olhar tem que ter um contador do seu lado para te ajudar. Sim, por isso que eu falo o tempo todo que tem que ter contador. Acho que é o profissional número 1, assim, quando você resolve abrir empresa, é a primeira pessoa que você tem que contatar. Antes até de decidir se vai ter sócio, você tem que decidir quem vai ser seu contador. Recomendado. Nossa, super, assim, eu lembro quando eu abri a minha empresa, era algo que eu ficava completamente perdida, assim, e essa questão até do fator R, eu fiz uma jornada de precificação, né, ali no comecinho do Arquitetos Inquietos,
E quando eu fui falar de impostos, e eu comecei a estudar melhor isso, né? Porque eu conhecia tudo muito pelo contato com o contador e tudo mais. E quando eu fui estudar isso, sério, minha cabeça quase deu um nó, porque realmente é muito número, é muito dado para analisar. E aí, assim, tanto que na própria jornada, acho que eu falei sério, acho que nesse episódio eu falei umas 5 vezes, gente, tem que ter contador, porque não dá para fazer isso sozinho, porque o risco de você fazer um cálculo errado, colocar isso errado no seu preço e depois ter que pagar um valor que vai comer o seu lucro é muito grande, né? Isso sem contar outras implicações que a gente vai chegar lá também, né? De falar de repente você declarar ali um número que está errado, né? Ou você deixar esqueci a palavra, mas você deixar de declarar alguma coisa que você tem que pagar a multa depois, certo? Então, é muita implicação e quem está trabalhando, quem está empreendendo, tem que focar a cabeça no seu negócio, né? No seu trabalho. Exatamente. Né? Cada macaco no seu galho, cada um fazendo o seu trabalho. A gente não tem que querer entender absolutamente tudo. Acho que entender o mínimo para a gente conseguir conversar com o contador ali, né, e entender o que o contador está falando, eu acho super importante, né? Por isso até que eu achei legal trazer você aqui para falar sobre isso. E mas, o contador tem a missão de se fazer ser entendido, né? Porque eu posso ficar aqui falando uma linguagem, aqui um contabilês, que eu brinco, né? E você não entender absolutamente nada. Então é a mesma coisa. Sim. Eu posso fazer uma obra lá em casa? Posso. Eu posso fazer. Mas a chance dela ficar ruim porque eu não tive um projeto, porque eu não tive um arquiteto, são grandes. E você deve ver isso o tempo inteiro. É a mesma coisa. Sim. Você precisa de um contador para fazer a sua empresa andar bonitinha aí e não ter problema. Mesma mentalidade da arquitetura com o contador. Exatamente. Olha, o Sidney perguntou aqui que ele tem uma dúvida sobre o Simples Nacional. Queria saber se o pagamento do DAS é mensal ou anual. Se mensal, pago mesmo se não tiver lucro no mês? Então, o pagamento é mensal, então você sempre tem que pagar o imposto mensalmente. Agora, a gente costuma falar de fato gerador. O que gera o pagamento do imposto? É ganhar um dinheiro. Então, ganhou, pagou aqui no Brasil. Não existe ganhar dinheiro sem pagar, não existe. Então, se a empresa não ganhou, ela não tem que pagar imposto. Então, quando você não teve faturamento naquele mês, não tem Simples Nacional, tá? Então, essa é a mentalidade. É que eu acho que o que talvez confunda é que no MEI você tem que pagar um valor fixo mensal independente de faturamento, né? Eu acho que talvez por isso que tenha essa confusão. Aí o MEI não tem jeito. O MEI ele é mensal, mesmo se você faturar ou não, o valor é fixo, sempre tem que pagar. Sim. A Jéssica aqui perguntou, qual o valor médio mensal que temos que pagar a um contador? Depende. Cada contador cobra de uma forma, né? Quais são as variáveis que aqui na Custom a gente analisa? Número de funcionários, valor do faturamento, número de notas fiscais e a tributação que a empresa vai enquadrar, né? Então, uma empresa do Simples Nacional, para a gente aqui tem um valor um pouco mais baixo. E uma empresa do presumido, um valor um pouco maior. Então, cada contador cobra um preço. Aqui eu não posso falar pelos meus colegas, né? Até existe uma tabela de honorários que o nosso conselho sugere, mas hoje em dia os contadores têm preços aí personalizados, né? E cada escritório cobra um valor. Sim. E ali, voltando um pouco ao regime de tributação, né? A gente falou bastante aqui do Simples Nacional, porque eu acho também que é algo que muita gente está de olho, né? Porque tem ali as vantagens, é um processo até mais simplificado. Mas a gente também tem o lucro real e o lucro presumido. Né? Qual é a principal diferença entre eles? Como saber também qual que é melhor, caso a empresa não seja tão vantajoso ficar ali no Simples Nacional? Tá, o lucro presumido, ele é uma forma que o governo tem de presumir o seu lucro. Então, o que ele fala? Se você tem uma empresa de serviço, ele presume que o seu lucro é só 32% do seu faturamento.
Então, em cima desses 32%, vai acontecer a tributação do imposto de renda e da contribuição social. Agora, o lucro real é realmente o lucro que a empresa teve. Então, você precisa do contador para pegar o seu faturamento, ou seja, todos os seus ganhos, e fazer ali a dedução das despesas. Nem todas as despesas são dedutíveis, então tem uma série de regras, tá? Para essas despesas serem deduzidas do seu faturamento, para você ter um lucro. E em cima desse lucro apurado, né? Aí você vai pagar essas vias. O que eu costumo dizer? Lucro real é para uma empresa que é maior, que é muito grande, que tem muitas despesas. A maioria das empresas no Brasil costuma ficar dentro do Simples Nacional ou do lucro presumido. Aqui no escritório eu tenho empresa de arquitetura no Simples, porque para ela é vantajoso, e tenho empresa de arquitetura no lucro presumido, porque também é vantajoso. Então, é uma análise de caso a caso. Perfeito. E, bom, a pessoa lá começou, abriu empresa e o escritório começou a crescer. Como que faz, como que acontece essa mudança do tipo de empresa ou do regime de tributação, se for necessário? É simples, não é? Como que isso acontece? A alteração do porte da empresa é feita através de um processo. Você informa para a Receita que agora você vai se enquadrar como empresa de pequeno porte, porque aumentou, né, o faturamento. Agora, a tributação, sempre em janeiro do ano, né, corrente, a contabilidade vai entregar uma declaração informando que aquela empresa está mudando de tributação. Quando é do Simples, que vai para o lucro presumido, a gente pede uma exclusão do regime, né, em dezembro, e em janeiro a gente fala, ó, essa empresa aqui agora vai ser lucro presumido. Agora, quando é o contrário, né, lucro presumido para a Simples Nacional, a gente tem que pedir para a Receita Federal, olha, essa empresa pode ser simples, e a Receita ela vai analisar se você pode ou não ser do Simples. Mas se a empresa está toda certinha, se não tem nenhuma atividade impeditiva do Simples, dá tudo certo. E o porte da empresa, você pode mudar a qualquer momento, ou é só como você tinha comentado, de ser uma vez por ano? Como que isso funciona? Porque vamos supor que eu coloquei lá como a minha empresa como um ME. E, de repente, eu começo a ter um faturamento maior do que o permitido para uma ME. Como que isso acontece? Então, trocar o porte da empresa pode acontecer a qualquer momento. O que você tem que analisar é que sempre assim, o ano, né? Então, por exemplo, às vezes você vai extrapolar aí os 360 mil da microempresa nos primeiros 3 meses. Ó, a empresa bombou, né? E aí a gente já faz essa mudança de uma vez. Agora, o que acontece em geral é que as empresas vivem ali esse primeiro ano, né? Sentem como é que foi o crescimento e aí faz a mudança sempre em tempo hábil, né? Para já informar para a Receita, ó, cresci, agora você é uma empresa de pequeno porte, mas não tem tempo, não. Você pode fazer a qualquer momento. O que eu sugiro é que em um ano você vá analisar aí o faturamento, né? Mas não tem problema se eu sou uma ME e eu ultrapassei esse valor permitido de faturamento anual. E aí, depois de ultrapassar, fazer essa mudança ou não? É melhor a gente já ir entendendo por onde que está sendo, por onde que está se direcionando a empresa e identificar antes, puxa, provavelmente a gente vai passar esse faturamento, vamos fazer essa mudança. O que é melhor acontecer? Eu costumo dizer que tudo que a gente consegue prever antes e fazer a mudança a tempo é melhor. Mas não tem nenhuma multa, por exemplo. Se isso acontecer agora, né? Então, esse mês você faturou, o ano inteiro você faturou 100 mil, fechou um super contrato de 400 mil, vai extrapolar. A Receita não fala assim, muda antes para depois faturar, não. Ela entende que isso pode acontecer, você está sujeito a crescer muito, né? E ela quer que você cresça, então ela não te prejudica nesse sentido, não. Tá? Então, se ultrapassar, passou 1 mês, 2 meses, não tem problema, a gente faz essa alteração aí do porte da empresa. Legal. E aí, a gente pensando aqui em crescimento de empresa, a gente pensa também em equipe, né? Se a empresa está crescendo, provavelmente você tem que começar a pensar em contratar ou começar a contratar. Quais são as principais diferenças? E aí eu penso não só em questão de encargos e tributação, entre contratar a pessoa como um CLT ou fazer um contrato PJ, que agora a gente sabe que já é possível, ou contratar, de repente, como um autônomo. Quais são os riscos que tem envolvidos nisso, né? Tá. Eu acho que a primeira mentalidade que você precisa ter
Você vai contratar alguém que vai ter subordinação à sua empresa? O que é subordinação? Vai ter hora para chegar e hora para sair. Vai ter que reportar a você e a sua empresa todas as questões do trabalho dele. Vai usar um uniforme. Ela vai se subordinar à sua empresa? Quando existe essa subordinação, você deve contratar essa pessoa de carteira assinada no regime CLT. Tá? Então, a subordinação é algo primordial. Se vai existir, é um funcionário, contrata com carteira assinada. Agora, se não vai ter subordinação, não vai ser uma contratação recorrente, você pode contratar um autônomo, tá? Então, contrata o autônomo se não for recorrente. Você também não pode ficar contratando o autônomo todo mês, o mesmo Todo autônomo mês. todo mês. Não pode. E se também não vai ter a subordinação, você pode contratar uma pessoa jurídica. Você faz um contrato de serviços, né? Onde você vai estar resguardado e a pessoa também, a outra empresa também. E aí você pode contratar aquela outra empresa mediante a um fornecimento de nota fiscal e desse contrato. O que a gente tem que ter em mente, Clau, é que muitas empresas aqui no Brasil querem burlar o sistema aí do CLT. Então, eu quero ter um funcionário que vai se subordinar, que vai cumprir minhas ordens, que vai reportar tudo que acontece para mim, só que eu quero não pagar os encargos tributários de uma folha de pagamento. Aí, o que eu faço? Fulano, abre uma empresa e vem aqui que eu vou te contratar. Qual é o problema disso? Se essa pessoa entra na justiça contra a sua empresa, alegando que existia sim um vínculo empregatício e o juiz do trabalho entender que a sua empresa agiu de má fé, ele pode determinar que a sua empresa pague todos os impostos e os benefícios que aquela pessoa tinha ali na sua empresa. Então, assim, isso acontece muito. As pessoas querem burlar o sistema de CLT e acabam contratando PJ. Eu não sei se você sabe, mas deu um escândalo aí que uma grande rede de emissora de televisão está sendo processada porque todos os atores e funcionários que ela contratava eram PJs. Só que essas PJs trabalhavam como funcionários. Eles batiam ponto, eles tinham todo o vínculo empregatício. Então, fique atento, né? Se você vai contratar alguém que tem subordinação, assina a carteira dessa pessoa. É mais difícil, eu sei que dói, é mais caro, mas você está pensando lá na frente. Se essa pessoa entrar na justiça contra você, você também está resguardado, porque você pagou tudo que aquele emprego, né? Tudo que aquele trabalhador tinha direito. Eu concordo plenamente. E isso é uma realidade muito forte na arquitetura, né? Contrato PJ, mas com vínculo empregatício. Eu mesma, quando comecei a trabalhar na área, era contratada sem absolutamente nada, não tinha contrato de PJ, não tinha nada. Eu recebia, não sei como que o empregador declarava isso, né? Porque tinha mais de um funcionário, tinha acho que uns 10 funcionários e que ninguém assinava absolutamente nada. Você trabalhava, recebia e não tinha absolutamente nenhum tipo de contrato de trabalho ali. E isso é muito recorrente na arquitetura, né? Esse tipo de contrato é muito recorrente na arquitetura. E eu concordo plenamente com você. Acho que é importante começar assim, crescer dentro das suas possibilidades, né? Então, tá crescendo, precisa contratar alguém, já liga para o contador, fala, tá, quanto que eu vou ter que pagar, quais vão ser os encargos, para você já fazer uma previsão, para você conseguir contratar alguém dentro das regras, das normas e tudo mais. Isso. O famoso jeitinho brasileiro, para essas coisas, a gente não pode brincar. Porque depois a conta chega e vem muito mais alta. Então muito aqui a gente já viu pessoas que entram na justiça e conseguem ganhar tudo. A pessoa trabalhava há 5 anos, aí vai receber férias, 13º, FGTS, INSS, tudo retroativo de 5 anos. Então o que é mais fácil? Você pagar mensalmente tudo certinho ou depois levar uma multa gigantesca por não ter pago, né, no tempo certo? Então, fique esperto aí para... Eu acho que muita gente se faz valer ali daquela ideia de que o sistema judiciário é muito lento e que muita gente deixa de entrar com o processo por conta disso, né? Inclusive, isso é uma coisa também muito comum na área da arquitetura, de ter
aquela lenda urbana de que não, se você processar, você se queima no mercado, você se queima, ninguém mais te contrata, e é uma lenda urbana. Tem que, sim, se você foi contratado de forma não correta, não recebeu os seus direitos e tudo mais, tem sim que entrar, buscar os seus direitos, porque o próprio nome diz, são os seus direitos. Ninguém tá te fazendo favor, né? E acho que a gente, quando começa a empreender, tem sim que ter essa mentalidade. A gente não está fazendo favor de contratar alguém, a gente está buscando alguém para colaborar com o nosso trabalho. E nada melhor do que tratar essa pessoa com os direitos dela, né? Quer alguém que realmente colabore? Tenha um colaborador e colabore com essa pessoa também. Pague os direitos, considere tudo isso que você vai ter uma pessoa que realmente está envolvida ali e veste a camisa do seu trabalho, né? Acho que isso é muito importante. Com certeza. E bom, quando a gente empreende, a gente tem que contar com o risco, né? Existe o risco da pessoa entrar na justiça, então conte com esse risco. Você não conhece todo mundo, você não sabe a índole de todo mundo. Então, se tá errado, se é errado, não faça. Não faça, porque depois, se acontecer, não adianta chorar. Exatamente, exatamente. É a mesma coisa que andar numa estrada com limite de acima do limite de velocidade, contando que você vai saber onde vai estar o radar. Nem sempre isso vai acontecer e você pode tomar uma multa, né? Exatamente. A Fátima falou aqui, contador costuma sinalizar o empresário acerca dos limites de faturamento que a empresa está atingindo, orientando que é o momento de mudar de porte? Sim, o contador tem que estar atento a todos os números aí da empresa para auxiliar o cliente no que ele precisar. Perfeito. Agora a gente pode entrar um pouquinho nas rotinas de contabilidade, né? Então, o que o contador faz ali para apoiar o escritório, o que esperar, né, do trabalho do contador, o que o arquiteto precisa fornecer para o contador mensalmente ou em qualquer outra periodicidade e vice-versa, né? O que o arquiteto espera que o contador, deve esperar que o contador forneça também. Tá, a primeira coisa que eu acho que você deve esperar do seu contador é que ele esteja junto com você analisando a sua empresa. Analisando a saúde financeira dela, analisando seus extratos, te dando dicas, às vezes, de tributação, de notas fiscais. Você tem que ter no seu contador um ponto de apoio. Então, vamos supor, amanhã você resolve prestar serviço para uma empresa lá na Holanda. Você tem que poder ligar para o seu contador e falar, vou prestar serviço para a Holanda, o que eu preciso? Então, tenha no seu contador um ponto de apoio, tá? E o contador, o que ele vai fazer por você? Primeiro, vai tirar de você todas as responsabilidades com a Receita Federal, que podem te dar muita dor de cabeça. Então, essa burocracia eu tiro, porque eu quero que você, enquanto arquiteto, esteja lá fazendo seus projetos cada vez melhor e sem ter que pensar nisso. Então, eu vou fazer as declarações. Hoje, no Brasil, as empresas entregam mais de 8 declarações diferentes por mês. Então, se eu for ficar aqui te explicando, Clau, a declaração da prefeitura tem que preencher isso, isso e isso. A declaração do Estado, isso e isso. Você vai falar, Bárbara, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar te explicando aqui coisa de arquitetura, coisa de projeto, eu também não quero ficar sabendo detalhes da declaração. Então, o contador vai fazer todas essas declarações para você. E aí, fazendo essas declarações, ele vai apurar os impostos e vai te mandar. Ele vai analisar se os impostos estão certos ou não. O contador pode ser que em algum momento ele puxe a sua orelha. Então, por exemplo, emitiu uma nota errada, o contador tem que falar, olha, essa nota está errada. Ou eu estou vendo que você está contratando uma empresa, né? Contratou um serviço que tem alguma retenção, porque muitas vezes quando você contrata uma empresa, você tem os impostos a pagar. Não está recolhendo, eu vou falar, presta atenção, tem aqui retenção. Será que compensa mesmo você contratar essa pessoa? Porque tem aqui um imposto retido. Olha, isso aqui você não pode fazer não. Então, o contador está ali para auxiliar você no que você precisa. E o meu maior objetivo é fazer você dormir tranquila, né? Você tá repousando tranquila, sabendo que tem alguém tomando conta ali das suas finanças, da sua empresa. E aí,
Com esses dados todos, né, o que a gente faz? A gente gera o balanço patrimonial, que é mesmo a análise, né, do que a sua empresa ganhou, do que a sua empresa pagou, do lucro que a sua empresa teve, do lucro distribuído que você, como sócio, vai ter, e tudo aí relacionado a essas questões. Para gerar o balanço, você perguntou quais são os documentos, né, que o arquiteto tem que enviar. Então, eu preciso saber de tudo que a sua empresa tem. Então, por exemplo, tudo que ela ganhou, tudo que ela gastou, todos os investimentos que ela teve. Então, comprou um computador novo? Cadê a nota fiscal? Me manda a nota fiscal aí. Como é que você pagou? Foi em 10 vezes sem juros no cartão? Então, me manda aí essa fatura do cartão de crédito. Tudo relacionado à empresa. Lembrando que o sócio é uma pessoa diferente da empresa. Então, não tem essa de misturar. Então, muitas vezes eu tenho que puxar a orelha aqui do contador, do cliente, né? Poxa vida, por que você pagou a escola do seu filho na conta da empresa? Isso não tá certo não, ó, tá errado. Então, isso acontece. Isso acontece. Então, o contador tá sempre ali monitorando. E aí você tem que fornecer para mim todas as contas, né, que são aí pertinentes à sua empresa. E se você for autônomo, a mesma coisa. Você pode contratar um contador para fazer aí o seu carnê-leão, o seu imposto de renda e INSS, então você tem que mandar tudo para o contador inerente à sua prestação de serviço. Então, essa é a relação, né, do contador com o cliente. E esses dados você vai mandando conforme eles vão acontecendo, né? E é mais fácil, certo? Então, tive que investir e comprar um computador, já mando a nota ali para o contador, do que ficar juntando depois ali, né, que nem a maioria das pessoas faz declaração de imposto de renda, que quando chega lá o mês de abril fica desesperado juntando absolutamente tudo do ano anterior. É melhor ir passando conforme vai acontecendo, certo? Isso. Hoje, aqui na Custom, nós somos uma contabilidade customizável, né? Então, a gente se adapta às necessidades do cliente. Então, por exemplo, um cliente que está longe, né, de mim, ou até que está perto mesmo, e ele prefere mandar a documentação no final do mês, não tem problema. Ele sobe os documentos, né, num arquivo digital e a gente pega essas notas fiscais digitalmente. Não tem mais impressão de nada, não tem motoboy levando malote, não tem nada disso mais. E maravilhoso se você... isso. Exatamente. E se você quiser fazer esse envio diário, né, de documentação, nós disponibilizamos um sistema de controle financeiro. Então, nesse sistema, é um sistema online, você entra na internet, você vai lá lançando tudo, né, que você está gastando, tudo que você está comprando, e aí eu vou vendo isso quase que em tempo real, digamos assim. Mas não são todas as contabilidades que têm essa opção, né? Depende do contador que você está contratando. Legal. E em relação à Receita Federal, né, para quem tem empresa, quais são as exigências e a periodicidade dessas exigências, né? E aí, entrando até num assunto que eu acho que é muito importante e que muita gente fala, e eu acho que a gente tem que continuar falando, é se deve emitir nota para todo o trabalho que se desenvolve. No fim das contas. Voltei? Voltou. Vamos lá, eu escutei tudo que você falou. Você precisa, em relação à Receita Federal, o que você precisa fazer é andar na linha. Não sei se você sabe, mas o símbolo da Receita Federal é um leão. E por que é um leão? Né? Que a gente escuta falar, mas a gente não sabe. Primeiro porque o leão, né, segundo a Receita Federal, está sempre atento ao que está acontecendo e ele meio que dita as regras para você obedecer. O objetivo do leão não é te morder, né? Mas mostrar que ele tá ali, que ele tá, a presença dele é importante, né? E normalmente ele avisa, né, que ele vai atacar. Então a presa tá ali, ela sabe que o leão tá rondando. A Receita Federal é o leão exatamente por isso. O objetivo dela não é prejudicar o contribuinte, o objetivo dela é fazer que ela seja respeitada. Então, primeira dica,
Empresário, autônomo, pessoa física, fique atento às regras da Receita Federal. A sua obrigação enquanto contribuinte é obedecer às regras. O contador te ajuda a obedecer essas regras. Quais são os riscos de não obedecer essas regras? Ser autuado pela Receita. Então, por exemplo, não vou emitir nota de todo mundo. Então tá, aí você vai lá e pega o seu cartão de crédito lindo para a Receita Federal. Você falou que ganha 5 mil, mas a gente sabe que você ganha 15. Né? A gente sabe, você falou para a Receita que ganha 5, mas você ganha 15. O seu cartão de crédito tá aí você passa o cartão de crédito no supermercado, passa o cartão de crédito na padaria, passa o cartão de crédito no restaurante, ainda viaja para a Disney e passa lá o cartão de crédito em todos os parques. E aí? O cartão de crédito, a administradora do cartão de crédito vira para a Receita e fala: esta pessoa aqui gastou tantos reais em cartão de crédito. Aí a Receita Federal vira e fala: nossa, é mesmo? Como é que ela gasta tanto assim, sendo que ela ganha só 5 mil reais? Engraçado, deixa eu ver aqui na declaração de imposto de renda dela se ela tem alguma dívida, porque você pode estar gastando também por conta, né? Do dinheiro dos outros, usando seu limite e tudo mais. Aí ele veio e fala: engraçado, ela ganha 5 mil, gasta 15 na Disney, isso tá estranho, deixa eu conferir aqui. Aí ele te pega. Hoje em dia, tudo que a gente faz está interligado. Então pensa assim, ó, você abrir uma conta num banco digital, tá fazendo boleto à torta e à direita aí pro povo que tá te pagando. A Receita tem controle disso. Então você tem que pensar o seguinte: ela já sabe o que você fez. O seu trabalho é mostrar para ela: olha, eu fiz isso aqui. Será que tá certo? Aí ela fala: tá certo. Pode estar tudo certo, tá regularizado, não tem problema nenhum. Esse é o seu trabalho, obedecer. E quando a gente não obedece, ela pega. Uma hora ou outra ela chega. Ela tarda, mas não falha, eu costumo dizer. Então, a sua obrigação é andar na linha com ela. A obrigação dela é fiscalizar. O trabalho dela, ela não vai deixar de fazer, não. Agora o seu, aí eu já não sei, né? Perfeito. Bom, a gente está aqui já acabando o tempo, tem mais 8 minutos. E eu vou falar aqui algumas das perguntas, as perguntas que eu recebi ali na caixinha de perguntas que eu disponibilizei nos stories. Se alguém tiver também, alguém que está assistindo aí tiver mais alguma pergunta, já aproveita para fazer. Teve uma pergunta aqui que foi: qual o custo inicial para abrir uma empresa e quanto tempo dura o processo de abertura? O custo inicial depende do município e do estado que você está. Eu fiz uma live como contadora de Manaus. Em Manaus, a taxa para abertura de uma limitada é R$400. Aqui em Belo Horizonte, 270. Então, eu estimo que você deva separar aí em torno de uns R$600 para taxas, fora o valor que o contador pode te cobrar ou não para fazer esse processo. Então, depende, tá? De um lugar para o outro. O tempo também varia. Algumas cidades já têm o sistema totalmente digital. Então, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente abre uma empresa muito rápido, em torno aí de 10, 15 dias no máximo, a gente consegue abrir. Mas eu sei que, por exemplo, outros estados onde o processo é presencial, com assinatura manual, pode demorar um pouco. Então, eu estimo que separa aí R$600, R$700 e programe que a sua empresa vai ficar aberta daqui a 30 dias. Eu lembro também, quando eu abri a minha empresa, teve também no processo, além do processo normal de abertura de empresa, teve o processo de abertura de empresa no CAU, no conselho, né? Que você também tem que registrar a empresa no conselho. Então, era um tempo a mais, além daqui. E acho que foi, se eu não me engano, foi o que mais demorou. Foi o tempo de abertura no CAU. Quais as diferenças práticas entre MEI e pessoa jurídica? Qual o mais adequado para o início? Bom, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o MEI, mas de repente tem alguém que se enquadraria no MEI que está aqui assistindo. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem mais 5 minutos. O MEI, ele é uma pessoa jurídica. O MEI é uma pessoa jurídica, tá? Então, ele já é uma empresa, ele já tem um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. O que diferencia é que ele está num regime especial, ele só pode ganhar até 81 mil por ano, ele não pode ter sócio, ele não pode fazer atividades que são impeditivas ao MEI. Então, essas são as regras. O que diferencia é que realmente o MEI tem um regime
muito, 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 muito mais vantajoso que as demais empresas. E ele não tem uma série de obrigações. Então, é realmente vantajoso ser MEI. Mas é errado abrir um MEI numa atividade que você não executa. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você é arquiteto e fala assim, eu vou abrir aqui um MEI de professor particular, porque aí eu vou ter uma empresa. Tá errado. Você tem que abrir um MEI condizente com a atividade que você executa. Perfeito. E aqui também a gente já respondeu, se o arquiteto pode trabalhar com MEI, e a gente sabe que não está ali enquadrado nas atividades para ser MEI. Inclusive, eu até queria voltar um pouco numa pergunta que fala sobre ser concursado e poder ter empresa. Só um adendo, que foi uma coisa até que era uma preocupação que eu tinha. Quando a gente tem empresa e a gente tem um emprego, no caso, concursado, ou você é contratado numa empresa com contrato CLT, é importante lembrar que se você for demitido e você tem uma empresa aberta, você não recebe seguro-desemprego. Acho que é importante lembrar isso. Isso é uma coisa que eu descobri na prática, porque eu tive empresa, deixei de ter a empresa, voltei para o mercado, fui contratada como CLT, só que a empresa continuou lá com o meu nome, porque a minha sócia, na época, continuou a trabalhar. Então, é importante falar isso. Tem que pesar se realmente para você vale a pena abrir uma empresa tendo um contrato, um vínculo empregatício com contrato registrado, porque em caso de demissão você deixa de receber o seguro-desemprego. Exatamente. Agora, se você é MEI e for demitido, você tem como receber o seguro-desemprego se você comprovar que através do MEI você não tem ganhado mais do que um salário mínimo. Aí você pode conseguir esse direito, tá? Mas tem que ficar atento. E lembrando que se você é CLT e tem uma empresa, avise o seu empregador que você tem um CNPJ, porque de repente, se você tem atividades concomitantes, né? Você tem uma empresa da atividade que aquela empresa que te contrata presta, ela pode entender que você é um concorrente. Então, avise para evitar qualquer problema. Perfeito. Bom, a gente está acabando aqui o tempo e já falamos de tudo, conseguimos falar de toda a pauta aqui, ótimo, perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me mandar por DM ou manda para a Bárbara ali no Instagram da Custom, que é @custom.contabilidade. Sigam, porque elas dão muitas dicas muito legais, fazem lives e vídeos, é super legal, super recomendo. Queria agradecer também, Bárbara, por você ter se disposto assim num espaço tão curto de tempo, por ter participado e realmente assim o trabalho de vocês é incrível. Vocês simplificam muito a vida do empreendedor e você comunica isso de uma forma muito clara para qualquer pessoa entender, para qualquer pessoa que é leiga entender. Então, assim, se em algum momento você teve dúvida em relação a essa comunicação, não tenha, porque maravilhoso, acho que foi super esclarecedor, como a Mari aqui até comentou. Clau, muito obrigada, eu que agradeço, fico até lisonjeada com todos os elogios, né? Então, o sinal que o meu objetivo está sendo cumprido, que é simplificar a contabilidade. E qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, entrem em contato, manda um direct, manda mensagem, a gente quer ajudar todos vocês nessa missão aí de simplificar essa contabilidade e parar de falar coisa que ninguém entende. Então, esse é o objetivo. Eu agradeço demais o convite, gosto muito também do seu perfil aí voltado para arquitetos, dando muitas dicas. É isso aí, você está no caminho certo e está surtindo aí muito efeito para os arquitetos também. É isso aí, muito, muito obrigada. Obrigada também quem assistiu. A live vai ficar salva ali no IGTV, então se vocês tiverem dúvida, também é um caminho que vocês podem colocar ali a dúvida nos comentários, que eu vou marcar ali a Bárbara, vou marcar a Custom, e aí ela também consegue ver e responder. Brigadão, gente, brigadão, Bárbara. Até. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.